Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jogo Aberto, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV local. O que poderia persistir de obscuro no episódio da morte do guerrilheiro Che Guevara? Isso vai ser esclarecido agora neste livro de autoria do jornalista Saulo Gomes, que é o entrevistado de hoje aqui no Jogo Aberto. Quem matou Che Guevara, o seu delator, estava no Brasil. É o título da obra do grande jornalista Saulo Gomes, que é um prazer recebê-lo aqui esta noite. Muito obrigado. Bom, Saulo, foram 8 anos de trabalho árduo, né? Eu tive a oportunidade de ler sobre isso e pesquisando um pouco, quer dizer, a vida do Che Guevara sempre nos traz novidades, né? Por mais que você entre num site, vá ver alguma coisa. Hoje, por exemplo, eu entrei, para me preparar um pouco para a nossa entrevista, né? E me deparei com 26 páginas num site de busca, né? Exato. Quer dizer, é um material infinito. Há 153 livros no mundo sobre Che Guevara. Exatamente. Já, né? E você vem com um livro que revela novas situações em relação principalmente à morte. Como ele foi executado. Do guerrilheiro, exatamente. Essa era a grande pergunta, né, Érica, que nós fazíamos, né? Nós, jornalistas, os pesquisadores, políticos, enfim, pessoas que sempre se preocuparam com o problema, até porque Che Guevara desapareceu no ano de 67, que é no auge da repressão política em quase todos os países aqui, eu acho que até em todos os países, especialmente no Brasil, né? E ele desapareceu justo em 67. Então, a coisa ficou nebulosa, ficou muito escondida, ninguém explicava direito o que havia acontecido. Mas nós tínhamos informações, eu particularmente, de colegas dos diários associados que lá estiveram, que cobriram o acontecimento, de que havia coisas estranhas, mas ninguém penetrava nesse segredo dessas coisas estranhas, né? Em 1987, o único oficial vivo deste episódio de Che Guevara, capitão Gary Prado Salomão, que hoje é um general, atualmente até embaixador da Bolívia, no México, por ser uma pessoa muito importante na Bolívia, ele escreveu um livro autorizado pelos militares bolivianos só 20 anos depois, chamado La Guerrilla Inmolada. Esse livro foi publicado na Espanha, nos Estados Unidos e, lógico, originalmente na Bolívia. Eu fui buscar um pouco dessa história neste livro. E depois, em 94, consegui a confiança desse cidadão boliviano, indo para a Bolívia. O Zaidan aí já conhece um pouco dessa história, porque numa revista que eu dirigi aqui no Brasil, uma revista voltada para o mundo político, chamada Momento Legislativo, eu escrevi um artigo cujo título era o título desse livro hoje, Quem Matou Che Guevara? Só que no artigo que eu dizia era uma outra coisa totalmente diferente. Eu dizia que o acaso, muitas das vezes, conduz a autoridade a esclarecer um crime e que o acaso havia conseguido fazer com que as autoridades bolivianas chegassem a Che Guevara por conta de um delator boliviano preso em São Paulo em março de 67. Aí começou essa história. E aí comecei, lógico, sucessivas viagens à Bolívia. Foram 8 anos, é isso? Nesses 8 anos, em inúmeros contatos, e conseguimos, em consequência, da seriedade do nosso trabalho, o fato de eu ter chegado a algumas autoridades bolivianas com o rótulo traduzido em credibilidade, isso acho que é importante, não para o Saulo Gomes, mas para o jornalista brasileiro. Algumas autoridades bolivianas, a partir do general Gary Prado Salomão, tendo muitos contatos comigo, entendeu que estava diante de um profissional sério e que capaz até de guardar segredos. Então, alguns desses segredos me foram revelados. Eu tenho 4 horas e 10 minutos de vídeo guardado no Museu de Imagens e Som em São Paulo, com toda essa história e um pouco mais. Há 8 anos. O segredo deveria prevalecer 10 anos. Mas, num acordo com o meu parceiro, o general Gary Prado Salomão, conversando com ele no México, em sucessivos contatos desde o ano passado, ele concordou de se quebrar o segredo 2 anos antes. A tradução está no livro. Aí tem uma tradução do livro dele e a entrevista exclusiva de 94. Bom, é evidente que a gente não vai pedir para você contar o livro todo aqui. É como contar a história do filme, né? Mas a gente gostaria de ouvir, evidentemente, algumas revelações, né, que importantes que você traz no livro, que durante esse período você teve contato. Inclusive as fotos, são fotos inéditas, sim, né? Você estava nos contando. Tem mais de 70 fotos, essa história dessa foto. Se bem que essa aqui já não é tão inédita, né? Porque é do corpo dele no necrotério. Exatamente. Só que essa foto foi publicada no livro La Guerrilla Inmolada, e nem o general Gary Prado Salomão, autor do livro em 87, disse o que representava esta foto. Agora há pouco tempo no Brasil, entrevistando um médico chamado Reginaldo Arze, este médico, com 1 ano apenas de medicina, em 1967, se deslocou de uma cidade a 80 quilômetros do local onde estava o Che Guevara morto, porque tinha informação que ele havia sido preso.
E quando o médico chegou no local, teve a curiosidade de botar a mão no corpo do Che Guevara. Então ele notou, e diz isso no depoimento que eu gravei, que está aí no livro, está também em vídeo, que o corpo do Che Guevara estava flácido e morno e flácido. Essa foto, que o general Gary Prado publicou no seu livro, La Guerrilha Imolada, e me autorizou a usar aí, nem o general se tocou desse detalhe, usar uma expressão bem popular, percebeu que esta era a prova de que o corpo de Che Guevara estava flácido. Então houve uma execução 5, 6 horas antes daquele momento, não um dia anterior, em combate, como o governo boliviano havia informado. Quando ele morreu... Então essa é a importância dessa foto. Quando ele morreu, houve assim na imprensa uma especulação em torno do envolvimento da CIA. Exatamente. Na morte que, aliás, nós estamos corrigindo. Havia 2 agentes da CIA, por acaso, cubanos. E um desses agentes, chamado a ajudar a identificar o corpo de Che Guevara, ficou em dúvida se era o Che Guevara que estava ali antes do corpo, se era o Che Guevara que estava preso ou não. A identificação perfeita do Che Guevara para o Gary Prado Salomão consiste em 2 itens. Um sinal na mão esquerda, uma cicatriz de um tiro que ele havia recebido em Serra Maestra, na campanha cubana, e os lóbulos acentuados. Vocês vão ver uma foto aí que, segundo o médico Reginaldo, é muito raro um ser humano, a cabeça de um homem, ter essa formação. Os lóbulos muito acentuados, que era uma marca característica do Che Guevara. Por esses 2 sinais, ele era procurado no mundo. E o Gary Prado, quando viu, perguntou o seu nome. Quando soube quando se identificou como Che Guevara, tinha certeza absoluta que era ele por esses 2 detalhes. Só que o agente cubano da CIA não reconheceu o Che Guevara. Ele poderia ter se safado desse assassinato? Não tinha mais como, né? Não tinha como. Ele entrou na Bolívia, ficou quase 11 meses na batalha, né? Ele entrou no final de 66, né? E o fundamental, todos sabem, os livros todos que se conhecem, o próprio livro Guerra de Guerrilha de Che Guevara, tem como ensinamento primordial o seguinte: o camponês é o fundamental como apoio. E o campesino, o camponês boliviano, era totalmente contrário à invasão do seu país e, ao contrário, dava informações ao exército de onde eles estavam. Isso vocês vão ver no próprio diário do Che Guevara, que eu estou publicando alguns trechos aí. Embora, Érica, o diário do Che Guevara já foi publicado, o Zaidan deve lembrar, em muitos jornais no mundo. Eu não ia publicar 11 meses de diário, mas publiquei seguramente um mês, pensando em vários meses os momentos mais importantes e dramáticos. Essa aqui é fantástica. Uma condecoração do capitão Gary Prado. Esse capitão Gary Prado, esse alto, que está aqui olhando aqui o livro, ele está sendo condecorado porque ele foi o primeiro oficial Ranger formado pelos americanos. Porque quando estourou a notícia de que Che Guevara estava na Bolívia, o exército boliviano não tinha a menor condição de combate na selva. Então, aí aparecem umas fotos de oficiais e sargentos boinas verdes americanos que não se esconderam, a imprensa na época noticiou, mas não deu a devida importância, e que treinaram os soldados e oficiais americanos. E o general Gary Prado foi o primeiro colocado nesse... Aliás, Aidan, eu costumo até dizer que ele foi bom aluno, porque a primeira empreitada dele foi combater Che Guevara e conseguiu prendê-lo e vê-lo morto logo 24 horas depois. Poxa vida. Conseguiu, então. E nessa conversa, né, Saulo, que você teve com o general, né, sentiu nele, por exemplo, que era primordial, né, era básico, né, a morte do Che Guevara, a importância para a América do Sul, por exemplo. A América do Sul poderia mudar, né, com o Che Guevara proliferando o comunismo por aqui? No raciocínio do general, não. Ele, em verdade, ele achava que o Che Guevara era o seu prisioneiro, deveria ser julgado e condenado à pena máxima no seu país, que à época era de 30 anos, me parece que ainda o Código Penal boliviano mantém essa mesma característica. Lá também não há pena de morte, nem prisão perpétua. Então, sobre esse aspecto, não. Ele tinha um prisioneiro, mas não competia a ele julgar o destino desse prisioneiro. Hoje, com esse meu livro, quem ler esse livro e no final do livro vai ver que realmente, deixando de lado a posição política, ideológica, apenas friamente analisando como um repórter que foi investigar os fatos, o mundo vai saber que realmente houve um crime bárbaro, um crime hediondo. Era um homem falido, tecnicamente falido, ferido, porque ele tinha recebido um tiro e teve que caminhar escorado em 2 soldados durante 2, 3 quilômetros por aí, baleado, passando mal, doente, que ele era um homem doente, né? E amarrado, inclusive.
Então, houve um fuzilamento sumário. Alguém na OAB em São Paulo me diz que, baseado nesse livro, no nosso livro, no meu livro, vai levantar esse assunto, porque à luz do direito internacional ainda cabe uma representação sobre esse assunto. Eu não sou professor de direito, nem sou advogado, mas eu espero que essa discussão realmente seja reaberta. Esse seu livro está saindo justamente numa hora em que existe uma onda de Guevara na Europa. Por que Na Europa, a onda guevarista já há mais de um ano surgiu na Europa, né? Isso me incentivou a procurar o general Gary Prado Salomão e pedir a ele, entrevistado de 94, autorização para quebrar o segredo que só seria revelado em 2004. E por que a que você se refere quando a gente fala dessa onda na Europa? Por que as pessoas estão retomando, na sua opinião, a Quem discussão? sabe falta algum líder ainda para essa juventude? Falta Talvez de liderança. o Che Guevara seja o líder Símbolo, sonhado né? por eles, né? Porque há uma verdade contida na entrevista, no trecho do livro, né? Em verdade, o Che Guevara, essa execução sumária do Che Guevara, fez dele, com um movimento muito bem trabalhado no mundo inteiro, um mito, um líder, né? Ele não tinha essa expressão toda até então, né? Teve depois da sua execução. Muito mais até que Fidel Castro, né? Tem muita Muito gente mais. que defende até que ele foi o cabeça, né? Que ele muito mais importante, foi muito mais importante para a Revolução Cubana do que o próprio Sim. Fidel, não? Foi o encontro deles no México, né? Que fez a união deles, né? Tem até um texto que eu puxei da internet aqui, de uma frase até bastante conhecida do Fidel Castro, de 18 de outubro de 67, pouco depois da morte, 9 dias depois da morte, Exatamente. né? Que ele diz que aos 39 anos de idade desapareceu fisicamente Ernesto Che Guevara. As suas ideias revolucionárias não vão embora, não se irão jamais. Mas, como expressa o líder cubano Fidel Castro, né? Quer dizer, as ideias prevaleceram muito mais que o corpo físico. Exatamente. E toda a batalha, toda a luta revolucionária E eu desse tenho aí guerrilheiro, um trecho né? de uma carta de despedida, que eu coloquei no livro, a carta de despedida do Che Guevara, realmente, em meia dúzia de linhas que tiramos aí, é um verdadeiro tratado de fidelidade, sem trocadilho, de fidelidade, de honestidade aos seus princípios, às suas ideias, né? E a clássica, a discordância que houve, que isso é preciso que alguém diga. O Che Guevara começou a ser, houve um momento que ele estava sendo banido em Cuba por ser um forasteiro, por não ser um cubano. Isso pesou muito na separação dos dois, né? Quer dizer que houve certa perseguição a ele em Cuba, Há indícios por ser um disso estrangeiro em Cuba. Há indício disso nos depoimentos que conseguimos colher e alguns que eu li na Bolívia. E para a Argentina? O que ficou da imagem? Ficou apenas a família, né? Está lá a família, uma família de grande expressão, de grande nome. Esse Essa aqui foto que você está mostrando aí é o último Aqui dia é o do diário último- dele, último dia diário, 7 de outubro, né? Dia 7 de outubro. Por que essa fotografia que está ao lado? Esse documento que está ao lado também nunca foi mostrado por ninguém. Eu consegui trazer da Bolívia na época esse diário, eu tenho o exemplar, um dos exemplares desse diário, desse Pátio. Pátio é um capitão cubano que era um grande parceiro do Che Guevara, que foi morto no mesmo instante da prisão do Che Guevara, etc., pouco antes, né? E o diário do Pátio que eu tenho em meu poder corresponde e vem corroborar muita coisa que o Che Guevara disse durante seus 11 meses. As dificuldades, as conquistas, as vitórias, as derrotas, né? Porque houve um período entre março e abril que os guerrilheiros só ganhavam. Não? Há, inclusive, um combate no dia 23 de março de 67 que eles dizimaram. Todos os soldados, mais de 11 soldados e oficiais foram mortos naquele combate. A guerrilha só ganhava. Aí é que entra a atuação dos boinas verdes americanos, treinando os bolivianos para chegar ao que chegaram. E de onde veio essa arte da guerra para esses guerrilheiros? A arte de guerrear? Isso aí já é coisa bem mais lá para trás, né? A divisão ou a separação de Che Guevara de Fidel Castro exatamente porque Fidel Castro, concluído o trabalho em Cuba, se associou e se beneficiou, todo o mundo inteiro sabe que custava, parece, mais de $1 bilhão por mês a ajuda da Rússia a Cuba. E o Che Guevara preferiu ficar com a linha chinesa. Tornou-se um trotskista, né, ligado à linha chinesa. Então, essa separação deles, e Che Guevara, o seu famoso livro de Guerras e Guerrilhas, Guerra e Guerrilha, que eu não analisei, meu trabalho não está contido nisso, está contido apenas na atuação dele, nos 11 meses na Bolívia. Mas vem lá, ele se inspirou muito em coisas da China, né, para chegar onde chegou.
e traçar a sua filosofia, né? A arte da guerra, talvez. Não descobriu nada, por exemplo, dele, ele pretendia também chegar ao Brasil, né? Chegou. A revelação que nós temos, e os detalhes estão aí no livro, é que ele deveria estar instalando na Bolívia a sua central de atuação, né? Guerrilheira. Seria um grande centro guerrilheiro para se expandir pelos países da América, né? Se ele acertou ou não escolher a Bolívia, aí nós estamos contando no livro, dito por autoridade no assunto, né? Eu não, eu como repórter só ouvi a história e botei no livro. Mas você veio para contar para a gente o que você ouviu. Tudo bem. Nós vamos fazer um intervalo. Lembrando a você que se quiser participar, o nosso telefone é 601-3500. Ou mande um e-mail para tvlocalrp@eptv.com.br. Nós voltamos em instantes. Oferecimento Revide. O Carlos comprou um plano de saúde. Contou para Carol do cartão magnético. A Carol adorou o atendimento. Disse para o Serginho que tem os melhores médicos. O Serginho achou o máximo a farmácia a preço de custo. Contou para a galera que achou um plano da hora que custa bem menos do que ele imaginava. Plano Universitário Unimed. O plano que é a sua cara e cabe no seu bolso. Ligue 610-5599 e faça o seu. Estamos de volta ao vivo aqui direto dos estúdios da TV Local, conversando hoje com o jornalista e escritor Saulo Gomes. Ele trouxe um livro aqui que está lançando recentemente. Você vai ter oportunidade de saber tudo e mais algumas verdades sobre a morte do guerrilheiro Che Guevara. E é o nosso assunto de hoje, que você pode participar pelo nosso telefone 601-3500 ou pelo e-mail tvlocalrp@eptv.com.br. Antes da gente prosseguir aqui nossa conversa, que o Saulo está contando aqui para a gente, nós vamos ver a reportagem sobre a menina que contraiu o vírus da AIDS numa transfusão de sangue no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ela morreu ontem à noite. Yara Carolina Nascimento tinha 11 anos e era portadora de deficiência cerebral. O enterro da menina foi hoje à tarde. O enterro foi às 2h da tarde no cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto. De acordo com o atestado de óbito, Yara teve parada respiratória, cardíaca e renal. No dia 16 de fevereiro do ano passado, a menina de 11 anos contraiu o vírus da AIDS depois de uma transfusão de sangue no HC. O caso foi divulgado pela direção do Hemocentro de Ribeirão Preto. A mãe da menina entrou com um pedido de indenização. Vou até o fim. Desde que começou, agora a gente não vai parar, porque é difícil, né? O que aconteceu com a minha filha. Eu não quero que aconteça com o filho de ninguém, porque a dor é tão grande. Eu não espero que ninguém passe o que eu estou passando, viu? Porque é muito dolorido. Bom, a Promotoria Pública, o Ministério Público está ainda no caso e disse hoje que vai pedir mais explicações aí sobre o procedimento e sobre a questão da janela imunológica, que foi o período onde a menina contraiu o vírus da AIDS com uma transfusão de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto. Bom, vamos continuar nossa conversa com o Saulo aqui, que está nos contando várias novidades sobre quem matou o Che Guevara, não é? Bom, o seu trabalho é voltado para esses 11 meses do Che Guevara na Bolívia, certo? Exatamente. Você nos disse que ele evidentemente encontrou um exército boliviano despreparado, né? Exato. Qual a verdadeira atuação que você pôde captar como informação da CIA no treinamento desse exército boliviano? A CIA não teve, e né, me parece inclusive que tecnicamente não compete a ela nenhum treinamento. Sim. Ela é uma instituição com outras finalidades, né? E quando se falou, e aí em muitos detalhes eu estou mostrando a atuação desastrada e até mentirosa de 2 agentes da CIA cubanos, isso é uma coisa. A outra, o treinamento ao exército boliviano foi feito por quem de direito? Os famosos boinas verdes. Ou seja, as experiências trazidas dos Estados Unidos lá na sua fatídica Guerra do Vietnã, mas que serviu de lição para preparar as suas tropas, os seus pelotões, os seus soldados e oficiais, para trazer aos países que o americano temia a guerrilha fosse vitoriosa, e aí foi o caso do Che Guevara na Bolívia,
O Brasil também teve ensinamentos dos Boina Verdes, né? Todos os países da América. Era o tempo em que a ditadura militar, que o regime militar se impunha em todos esses países. 67, exatamente esse ano, né? Inclusive, então, em verdade, foram os Boinas Verdes, os americanos, há fotos aí no livro, de soldados e oficiais em treinamento, mostrando, ensinando aos soldados bolivianos como lutar numa guerra contra os guerrilheiros, o que aconteceu, né? Essa foto aqui é da... Essa foto é inédita. Da bolsa, né, que continha o diário dele. Essa foto é do doutor Reginaldo, veja bem, muita gente... Qual é a tradução dessa foto? Ele, médico, no local. A letra do Che Guevara, como vocês viram ali, é praticamente impossível de se ler. Além do mais, ele tinha uma letra muito humildinha e letra de médico. Então, esse médico chegou ao local para fazer uma reportagem para um pequeno jornal boliviano e os militares pediram que ele fosse o tradutor do diário Che Guevara para a imprensa mundial que estava presente. Ele leu alguns trechos, mas antes disso, inteligentemente, até por uma questão de vaidade de moço, ele pediu ao soldado a carabina que está aí, que é do Che Guevara, e a bolsa do Che Guevara. Aí dentro estavam as peças principais e o diário Che Guevara. E se deixou fotografar. Um soldado fez a foto. Esta foto é uma das inéditas. E elas estão em museu lá na Bolívia ou não? Estão em museu ou não? Para onde foram? Não, as fotos estão em poder dele aqui no Brasil. Eu falo por exemplo, a carabina... Está tudo apreendido, sim. Tudo aprendido. Parte do patrimônio boliviano, né? Uhum. E as 7 chaves pelo governo boliviano. Quer dizer que não faz parte de museu, nada disso? É parte do acervo do governo boliviano, né? Sim. Há muito tempo, Fidel Castro tentou levar todos os pertences de Che Guevara para lá, né? Inclusive, tem uma história aí que eu não posso contar em detalhes, genial, de 2 relógios que estavam em poder de Che Guevara quando ele foi preso, que é um negócio extremamente humano, chocante, contado aí dentro dessa história. Você não pode contar, não? A gente vai ficar morrendo de vontade de saber. A foto que você referiu no bloco anterior sobre a cicatriz, na mão, essa cicatriz de combate em Serra Maestra no ano de 58. Aqui, essa foto tem aqui, tem a marca. Isso foi em 1958. Em 59, dia 1º de janeiro, eles entraram em Havana, né? Acima é aquela arma que vocês viram lá. Essa foto também é inédita, mostrando a arma do Che Guevara, que levou um tiro de metralhadora e está destroçada. Até que ele quisesse usá-la, não poderia usar, porque ela está... Vê aí onde está esse dedo apontando, essa arma está perfurada aí no seu cano. Você disse que há mais de 140 obras, né, sobre o Che Guevara no mundo. 153. 153. Em Cuba há muitas obras ou não? Também, não sei dizer quantas. Se sabe que é uma parte nos Estados Unidos. A nossa editora, a Editora Elevação, está iniciando um trabalho para ainda no ano que vem, talvez no início do ano, lançar esse livro em inglês, porque recebemos orientação de que nos Estados Unidos se vende muito sobre Che Guevara, há um interesse muito grande. Desculpa, esse livro traz realmente aspectos absolutamente inéditos. E aqui no Brasil está em todas as livrarias. Todas as livrarias, e com a felicidade de saber que há poucos dias lançado, eu lancei no dia 5, em São Paulo, na Siciliano, mas que algumas livrarias, até em Ribeirão Preto, já tinham o livro esgotado. Já estavam sendo solicitados alguns outros exemplares. Quantos foram vendidos, eu não sei, é um controle da editora. É o seu segundo livro, né? Esse é o segundo livro, que há 6 anos eu fiz O Último Voo, né? A morte dos Mamonas Assassinos. O Saulo Gomes, que está na batalha desde da época da Tupi, né? Tem grandes muito reportagens antes. aí. Eu comecei no dia 14 de janeiro de 56. No próximo mês de janeiro estarei completando 47 anos de rádio. E chegou a inspirar a carreira até de alguns jornalistas aí. Tem alguns colegas aí que acharam que as loucuras eram válidas e resolveram segui-lo. Esse livro do Mamonas, você estava contando no intervalo aqui para o Alexandre, que com base nesse livro, a família dos Mamonas tem insistido... Exato, é o único documento assim, bem preparado, como você está reivindicando. Você mostra, só para quem não leu, que o acidente só ocorreu por falha do controle total e absoluta falha. Até então só se falava que o Jorge Germano Martins era o responsável. Aí veio uma discussão oca de que a discussão dele com a torre vai para a direita e que ele foi para a esquerda. Isso aí é detalhe na operação. O fundamental, e isto apareceu, eu estive num programa, inclusive, dominical, programa do Gugu, peço licença até para falar, quando eu levei uma fita que é a grande prova. E disse textualmente, Zaida, no ar isto, a fita que a aeronáutica, num flagrante de respeito às autoridades de São Paulo, se negou a entregar, onde aparece no vídeo
como a operação aconteceu, como o avião explodiu no Morro da Cantareira, essa fita eu consegui uma cópia e exibi num programa de domingo em São Paulo, uma rede nacional de televisão, onde você ouve os operadores dizendo textualmente o seguinte: atenção, Lima Serra Delta, LSD, PT Lima Serra Delta. Atenção, linguagem de aviação. Lima Serra Delta, estou lhe remetendo para 118.9, porque vou atender 2 aeronaves. Se vocês consultarem a fita, vão ver que é esse o texto. Isso, traduzindo, era o seguinte: eles estavam com a torre, falando com o avião, a torre de Guarulhos, e transferindo a 118.9 e a torre de Congonhas, para atender 2 aeronaves. Aí aparece ali no vídeo um avião da Varig e um avião da VASP. E realmente, no momento que eles atenderam esses 2 aviões, você vê riscando o céu, riscando, aliás, o vídeo, correndo para o lado esquerdo, quem está olhando o vídeo, e aí desaparece. Foi um momento, 7 segundos, para explodir contra o Morro da Cantareira. E um detalhe não explicado, que eu falei tudo isso lá na época. O avião estava a 4.400 pés de altura, caiu para 3.300, só a torre poderia corrigir isso e não corrigiu. Ele bateu a mais ou menos 80 metros do obstáculo. E o Jorge, que é daqui da região, né? De Orlândia. De Orlândia. E já foi julgado em primeira instância? Não, isso aí está correndo na justiça, é muito demorado, é uma ação contra uma empresa, uma ação contra o governo, né? Porque, como é natural, os advogados da família agora estão responsabilizando o governo federal. E são ações milionárias, né? Você estava dizendo. São ações milionárias, né? Porque, comprovadamente, foi um erro técnico, descuido, uma linguagem não própria. Eu não sou técnico, eu entrevistei pessoas idôneas sobre esse assunto e técnicas. Então, a linguagem de um coronel em São Paulo, especialista em acidentes de aviação, um homem que pesquisou mais de 1.500 acidentes, que foi mal aproveitado em alguns programas. E vendo-o no ar, eu trouxe para o meu trabalho, gravei e transformei em livro. Então, quer dizer, e é um profissional da aviação que está afirmando todos os elementos técnicos que contribuíram para a queda do avião. Você sente que hoje, né, Saulo, por exemplo, com essa juventude aí, até recentemente o diploma de jornalista foi extinto, né? E é difícil de encontrar jornalista investigativo, né? Como você, né, no livro Último Voo. E sem diploma, que eu sou muito antigo, não tinha diploma. Então, não tinha diploma, deve ser beneficiado pela lei de 69, né? Exatamente. Pela lei de 69. Tanto que meu registro é a partir de 1972. E aí você vê o livro, O Último Voo, né, envolvendo dos Mamonas, é investigativo, esse aqui do Che Guevara é investigativo. Você vê toda essa história, né? E tem mais 2 aí preparados. 30 anos de pesquisa, onde tem slide, fotografias, depoimentos de próprio punho, confissões, etc., sobre o Esquadrão da Morte. E agora a minha recente viagem de 37 dias no Carandiru, de onde eu trago 17 horas de imagens na quase totalidade inéditas dos 7 pavilhões, dos seus 5 andares, cada um do Carandiru. Bom, você é um jornalista, então, investigativo e não tem o diploma. Então, você concorda, então, com a tese da juíza, né, que determinou a extinção do diploma de jornalista no ano passado? É um ato da justiça, a gente não discute, respeita, né? Sim, mas a lei existe, eu acho que deve ser aplicada, deve ser cumprida, né? De alguma forma, acho que os moços, de alguma maneira, se beneficiam hoje nas suas faculdades. Hoje os jornalistas usam muito o telefone, né? Hoje está tudo na base do telefone. Pior é a internet, na minha avaliação. Também, né? Dizer, desculpa. E você é da época, por exemplo, que ia em loco, exato, né? Eu costumo dizer que só acredito no repórter que sente o cheiro de onde está a notícia. Então, e assim eu aprendi. E a gente vê os maiores jornais, né, os jornais de circulação nacional, a grande maioria, principalmente as sucursais, né? Telefone e internet. Não tem nem carro. Né? Nós temos aqui algumas então, com esse jornalismo de hoje, Preto, jamais se poderia escrever Quem Matou Che Guevara, desculpa a imodéstia, com a propriedade que eu escrevi, porque eu não fiz nada de gênio, apenas eu fui ao local dos acontecimentos, eu entrevistei as pessoas próprias, eu li documentos importantes e os retratei na linguagem de repórter nesse livro. Pessoal, você podia contar para a gente, só para mostrar bem o estilo do seu jornalismo, aquela famosa reportagem que você fez em 68, da jangada lá no Nordeste. Da jangada Menino Deus. Isso aí, essa jangada, os telespectadores que porventura estejam por São Paulo poderão vê-la e conferir um pouquinho dessa história que eu conto rapidamente no Museu do Ibirapuera, no Museu Folclórico do Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera.
Porque na época nós permutamos essa jangada em troca de um barco que o governador falecido, Sodré, nos ajudou, mais um grupo de empresas em São Paulo nos ajudou a dar um barco de 8,5 metros de calado aos jangadeiros. Eu saí do Rio a Santos, fiz 7 dias de viagem, eu sou quase magro e peso 72 quilos, cheguei em São Paulo apenas com 47 quilos. Eu tive queimaduras graves nos 2 pés, porque eu usei uma roupa, que é o meu troféu, que está guardado até hoje, de um jangadeiro bem menor que eu. Então eu cozinhei os pés no que correspondia a mais ou menos um par de meias, né? Porque muito sol de dia, o salitro, o sal, etc., isso sacrifica muito. E eu tive um descuido imperdoável, não levei, Zaidan, nenhum agasalho, quase eu morri de frio, porque o mar de noite, como é deserto, chega a 0 graus, de dia tinha 40 ou mais total, graus, né? exato. Só agarra então, para e a jangada, eu costumo dizer que não tem nem bússola em jangada. A jangada tem 2,20 metros de largura, 5 metros de comprimento. E é o que eu chamo a Operação Ignorância Marítima. É tudo no sentimento do homem, na cabeça do homem, impressionante como eles seguiam. E essa história que muitos pensam que a jangada vem ali beirando as praias, absolutamente. Nós sempre navegamos uma média de 30 nós, de 30, esqueci a linguagem marítima nesse momento, que correspondia mais ou menos a 60, 70 quilômetros da orla marítima. Né? O Eric, até sobre essa história de jornalista... Era só eu e 5 jangadeiros. Né? Usar o telefone, né? Hoje em dia, usando telefone e internet. Recentemente, na Copa do Mundo, o Mário Magalhães, que é repórter especial da Folha de São Paulo, lá na Coreia do Sul, ele fez uma reportagem mostrando a vida de um repórter coreano. E é super interessante. Mostrava o seguinte, que lá na Coreia o cara chegava, esse jornalista coreano, às 6 horas da manhã na redação, e ele saía e a pé. Não tinha... Ele pagava do próprio bolso o dinheiro lá, entrava no ônibus, no metrô, para fazer as suas reportagens, né? E comia um macarrão lá, voltava para a redação, fazia o texto, tudo, e das 6 da manhã até as 11 da noite. Mas era o repórter, ele ia para a rua. Eu vivi esse estilo. E hoje já é bem diferente. Alguns colegas mais antigos vão lembrar. Eu, no Rio de Janeiro, durante um bom tempo, eu tinha um gravador que pesava mais ou menos 7 quilos, um pouco mais. E muitas vezes eu levei na garupa de uma bicicleta. E fiz a minha reportagem, não deixei de ser repórter por isso. Cansei de ajudar os operadores a segurar e pendurar o fio no poste ou fazer grampo em telefone, com os famosos jacarezinhos, a gente raspava o fio do telefone. Quer dizer que o grampo não é de hoje. Não, exato, para poder fazer uma transmissão, usava um aparelhinho pequenino para transmissão, etc., né? Uma caixinha de som. RX e TX. Exato. Quantas vezes eu fiz isso? Aliás, é uma foto, pena que eu não esteja aqui com a minha parte, queria mostrar. Em 1958, eu consegui entrar no avião dos campeões do mundo, o Brasil pela primeira vez campeão do mundo, porque na véspera eu fui para o aeroporto, consegui roubar de madrugada um macacão de um funcionário da Panair do Brasil e vestido de mecânico da Panair, essa foto que está aí na minha pasta, e eu entrei no avião dos campeões do mundo vestido de mecânico da Panair. Agora a dificuldade para transmitir, um aparelho chamado BTP, pesava mais de 1 quilo. Os mais antigos em rádio sabem, é um aparelho deste tamanho, com 2 asas de ferro e uma antena de 80 centímetros que eu tive que montar dentro do avião. A antena estava escondida na calça do macacão. E o aparelho amarrado na minha cintura, dentro da minha roupa. Então, essa dificuldade, esse tipo de dificuldade, que deve ser mais ou menos do coreano. Eu aprendi a fazer, Zaidan sabe disso, jornalismo exatamente dessa forma. Carregando o seu equipamento e enfrentando a situação. Vou repetir o que eu te disse há pouco, viu, Érica? Sentindo o local onde estava a notícia. O cheiro, né? O cheiro do local onde estava a notícia. Tá certo. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo. Se você quiser participar ou quiser só ouvir o que o Saulo Gomes tem a nos dizer, participe aqui, mande uma sugestão, uma pergunta para o telefone 601-3500 ou mande um e-mail para tvlocal.rp@eptv.com.br. Jogo Aberto volta daqui a pouquinho. Oferecimento Revide. Os temas mais relevantes do vestibular em um simulado semanal online. Gabaritos, questões resolvidas em todas as disciplinas e um carro 0 km para quem fizer mais pontos. Simulado 2002 do site Virando Bicho já está no portal eptv.com e com ele um carro 0 km para o melhor desempenho. O ano passado Tatiana Lemos ganhou. Esse ano pode ser você. Prepare a sua garagem. Virando Bicho, o site do vestibular.
Estamos de volta ao vivo, conversando com o jornalista hoje aqui no Jogo Aberto, Saulo Gomes, que está lançando um livro na mão do Alexandre aí, né, Alexandre? Muito bonito. Quem Matou Che Guevara. E nesse livro ele revela grandes histórias e grandes segredos dos 11 meses do Che Guevara na Bolívia, né? E vale a pena comprar e conferir. Ele não está contando tudo pra gente, que a gente vai ficar com vontade de ler, né, Saulo? E logo, logo ele vai fazer do Osama Bin Laden, né? Do jeito que está indo do Che Guevara, na proporção... Olha, está aí um desafio para você, hein? Impossível não é. Não é. É só chegar até no Afeganistão e correr atrás, né? Bom, nós vamos mostrar...